Jesus parou no seu ensinamento. Explique você, homem. Porque o homem diz, olha, mestre, eu preciso que você venha comigo e vá na casa, porque a minha vida está morta. Mas eu creio que em poucos dias vamos revelar. Eu nunca encontrou lá, eu. Mas a Bíblia é situação. A Bíblia deixa claro que os fariseus, os sacerdotes, homens e autoridades naquela época, eram os primeiros a criticarem, a desconfiarem, a estarem perto de Jesus. A Bíblia não deixa claro que esse gênero cresceu e criticou, desconfiou. Mas ele não afirma que ele era um seguidor, que ele era um crente de Jesus, que Jesus era o Messias. Mas ele não teve nada. Ele não teve medo de se arromper. Ele não teve medo de se deslocar. Eu imagino o senhor saindo da sua casa, ou do seu trabalho, que provavelmente o mensageiro chegou para ele e disse, olha, a tua filha já está morta, ela está morrendo no nome, de repente talvez você está mais melhor, não dá para fazer mais nada, porque ela já morreu. Meu Deus. Se ele está na A mata aparecendo. Aleluia, Deus. Agora que porém, aquele chefe não conhecia Jesus. Como é um homem na sua sã consciência, no seu perfeito raciocínio, e vai chegar no meio de uma multidão, diante de um homem estranho, e vai chegar chamando de mestre, e vai chegar interrompendo aquilo que aquele outro homem estava fazendo. É difícil. Mas ele não escolhe por isso. Ele chegou já a oficina, não leva a mão, não, mestre, não nos diga não, você olha para mim, porque eu sou cristão, me ajuda, vem comigo. O governador deixou observar. Jesus era mais bem recebido por pobres, por prostitutas, por ladrões, por sacerdotes, mas dificilmente era convidado a receber por alguém que tinha uma posição social, por alguém que tinha autoridade, por alguém que tinha dinheiro, por alguém que se vestia bem. Meu Deus. Muito menos por alguém que dizia-se seguidor da lei de Deus. É mudança repentina. De transformação de repente. Um homem de autoridade, um homem de poder aquisitivo, chega no meio de pobres, chega no meio de viúvas, chega no meio de homens, chega no meio de prostitutas e chama a atenção do mestre. Eu acredito, quando eu não sei chamar, mas eu acredito que Jesus será. A Bíblia diz assim que Deus sempre tem um propósito em alguma coisa, sempre ele age com um propósito. E quando Jesus chegava no meio dos órfãos e viúvas, ele tinha o objetivo de procurar os doentes para poder curá-los, não só de físico, mas também de alma, porque os doentes que Jesus estava falando é aqueles que eram desvalorizados, é aqueles que eram desprezados pela sociedade, pela alma do Deus. Mas ele sabia que estando no meio do povo, ainda que ele não fizesse questão de ser anunciado ao povo pagado, o seu nome seria anunciado, e o nome de Deus, no Pai, o qual enviou, para operar essas maravilhas também, seria provado também. Aleluia. É por isso que ele sabia a respeito de Jesus. Ainda que diante da sociedade, poderia falar assim, bom, Jesus deve chegar, já veio Jesus. Vamos se apresentando agora. Ainda que Jesus não ia precisar para o pensamento de alguns.
Mas segundo o Espírito Santo, Jesus conhecia. Isso é uma verdade aqui para você. Que mata. E você conhece muito bem a Deus. Ele sabe onde mostrar. Ele sabe onde chegar em você. Para que você fala que eu preciso de voltar para Jesus. Eu preciso de ir aonde Jesus está. Porque além do que estiver tudo bem, se o seu sonho não for frustrado, se as coisas não darem errado para você e para mim, se nós não conseguimos um pouquinho de amostra, se nós não conseguimos um pouquinho de desejo na prisão, a sua cabeça é, ou Jesus está lá, então ele fica lá. Ele não vai aqui. Meu Deus. As pessoas da seguinte forma: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me ajudam. É uma pessoa que busca de madrugada, mas há pessoas que vem durante o dia, que vem durante a semana, eles dizem: como buscar a Deus, Meu Deus. eu ouvi um comentário durante o dia. O bom para a senhora, seja cristão verdadeiro, não busque somente a mão do Senhor para abençoar, mas busque a sua parte. Aleluia. Já não poderia voltar o mensageiro, já poderia voltar o servo, mas ele foi lá buscar a parte de Jesus. Ele poderia fazer com o Marcos ali, olha Jesus. Saiba dele, que é chefe da sinagoga, mandou te buscar, mandou te pedir para que você vá até lá, e olhe pela filha dele, porque a filha dele está morta. Mas nesse momento que a filha dele morreu, ele deixou de ser Cristo. Ele deixou de ser um cara, ele deixou de ser um homem, ele deixou de olhar para a valência, ele deixou de olhar para o ocasião, e foi conhecer a face de Jesus. E eu quero trazer para você e para mim, que as circunstâncias derrotam na nossa vida, e que está acontecendo hoje, ontem, esta semana, é para te instigar, é para te instigar, é para te incentivar a conhecer a face do Senhor, é para deixar somente a trabalho, somente esse momento que você é todo o Senhor, seja o momento de buscar a face do Senhor para conhecer, e o Senhor me chama nesta noite, o Senhor me chama nesta noite, para buscar a face dele, para ter uma intimidade. Aleluia. Jesus levanta-se e segue aquele homem. Os discípulos também o seguem. O que me chama a atenção, o que me entusiasma, porque eles não deixaram também de aprender, de seguir Jesus. O que não pode ser deixado de lado. Jairo foi buscar Jesus. Os discípulos já estavam com Jesus. Jairo vai conhecer Jesus, conhecer a face de Jesus. Eu acredito, eu creio, eu imagino que já até então não tinha visto a fisionomia no rosto de Jesus. Eu tenho apenas a convicção que pelos nossos espíritos nós não vamos conhecer a face de Jesus. Mas nós podemos ver aonde ele está e onde ele está, aonde ele estiver, seja em qualquer lugar que for. O importante é que você feche seus olhos carnais e seja disposto a mostrar a face dele. Aleluia, Jesus. Mas se for preciso, você for com os espíritos também. Se for o Espírito, aonde Jesus estiver, aonde Jesus passar, aonde Jesus estiver operando, siga Jesus. Por isso que nos poderia indignar, poderia continuar sentados e participar, nós estávamos aqui primeiro, nós temos o privilégio, nós temos a preferência, porque o Senhor jamais é lugar para Jesus, o Senhor jamais é preso para Jesus, e agora ele está dizendo, eu pensei na paz, então nós vamos ficar aqui esperando. Nós não podemos indignar quando Deus opera mais rápido na coisa de alguém do que nós. Porque talvez os discípulos
situação como muitas vezes acontece em nosso tempo na igreja. Eu estava bem com Jesus, mas eu estava muito devagar. Eu não sei o valor que eu faço, eu estou em cima do muro. Eu estou procurando algo mais certo no seu coração, a sua vontade carnal, do que eu procurando algo que é a vontade de Deus. E quando eu trazer como Deus, você vai deixar a palavra de Deus, para sempre você que está de fora da vida do mundo, as pessoas não vão qualquer, mas nós sabemos como é aquela pessoa, como é aquele homem, aquela mulher, aquela vida que se dispõe a mostrar a face do Senhor, e não se ficar colocando nas mãos do Senhor. Imagine só. Talvez aqueles discípulos, aqueles discípulos, ouviram Jesus, mas o que vai fazer? O que vai fazer hoje? Quem vai multiplicar os pais? Será que vai tirar o chefe? Será que quem vai mandar nossa questão do peixe vai ter 2 denários lá dentro, para nós não vai fazer isso ou fazer aquilo outro? Será que de repente ele vai mudar a história de Israel? Ele vai acabar com essa opressão romana? Israel não queria saber. Ele queria estar de olho e sair para Jesus assim: Jesus, nem você aguenta na minha casa. A Bíblia também fala que nós somos o que no Espírito Santo, e como vai voltar, entra na minha casa. Você vai para Jesus, entra na presença de Jesus, busca aqui na morada, jejuma, entra na vida, se disponha, vamos nos dispor para Jesus, entra na minha casa. Jesus, entra comigo, entra aqui, porque é a porta oculta, é onde daqui para frente eu quero te ver. Maravilhoso, Senhor. Mas os discípulos não ajudaram da forma como Jesus. Aonde Jesus saiu, aonde Jesus estava sair, a esposa negar se mesmo, tomar a cruz e andar junto com Jesus. Estamos mais dispostos para pisar em qualquer lugar, até mesmo aonde Jesus procura a nossa morte, a sua morte, seja ela espiritual, seja ela física, porque Deus muitas pessoas procuram o seu valor de ser dispostas a estar lá. Nós estamos dispostos a isso? Bom, já ouvimos a mais que nos estudos da demanda de Jesus. Ora por Jesus. E no caminho, uma mulher que tem um fluxo de sangue, ela chega e toca na orla do vestido. Aleluia. Interrompeu a conversa de Jesus, como Jesus, eu estou aqui. Agora outra mulher desconhecida, com tudo o sangue segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz assim que na lei de Moisés, aquela mulher que estava no momento de menstruação, era considerada putas. E aquela mulher tinha uma doença não sangrada com frequência. E ela veio de mim. Talvez treva, com medo, assustada, porque ela não podia no meio trabalhar no meio da cidade. E fala: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, Deus serei curado. Olha a confiança dessa mulher. Enquanto já me chamou a atenção de Jesus, olhando na face de Jesus, e falou para ele entrar na casa, o que ele poderia fazer como ela, fazia Jesus, mestre, diga só agora, você está acima, e quando chegar lá, eu estou acima, bom, ele preferiu levar Jesus a vir para Jesus, entra na minha casa. Ao contrário, a mulher chega e fala assim: tão somente eu colocar na orla dos vestidos dele, eu sou livre. Ela não perguntou, ela não virou para uma lista de Deus, ela não virou para todos os seus redores e falou: será? Eu penso que será que isso que eu estou certa? Ela não esperou perguntar ao pastor, ela não esperou nada, ela não esperou um homem que é usado na profecia, ela não esperou um profeta que ela chegou e foi caminhando com certeza. Eu vou ver isso, eu tenho certeza, eu vou ser curada, eu vou receber, eu trago para você caminhando, porque não precisamos esperar que alguém se reclamou de falar: você é escolhido, você é chamado, o Senhor me dá na sua vida, o Senhor vai te usar, o Senhor me dá intimidade, o Senhor na sua cabeça, começa mais a momento da multidão falando
Brasil pela frente. Ele tinha uma sociedade pela frente. Assim como nós temos uma família pela frente. Assim como nós temos parentes pela frente. Assim como nós temos pessoas em meio ao nosso lado, nos apontam e nos ajudam. Estão na nossa frente para nos preservar. Estão na nossa frente para nos intimidar. Até hoje não poderia ser motivo de resistência. Espírito Santo. Assim como nós passamos por situações, assim como nós ouvimos palavras que vem para derrubar a nossa fé, que vem para nos intimidar, para nos amedrontar. Mas o Senhor está para mim, para você nesta noite, sejamos lutados. Muitas vezes eu já parei para mim mesmo e disse, Senhor, me dá coragem. O Senhor traz para mim e para você nesta noite, que as situações e desafios que vivemos na nossa vida, é para nos ensinar a ser corajosos, é para testar a nossa coragem, e não percebemos de uma coisa, ainda que venha aquele momento, aquele frio que arrepia o meu estômago, tem conta disso. Aleluia, meu Deus. Olha o seu alvo. O seu alvo é quem? O meu alvo é quem? É Jesus. E aonde ele está? Vamos buscar aqui. Chama a questão de Jesus. Se não for pelo puro, se não for pelo grito, se não for pela lágrima, em uma intimidade, puxa a também de Jesus. Porque aqui está você. Aqui Jesus falou que eu aquela mulher e disse: filha, pediu o Senhor a tua doença. Aleluia. Eu poderia dizer que ela não estava simplesmente na eternidade, mas não para acreditar que Jesus era o Messias, filho de Deus enviado, para dar essa salvação ao mundo, e quando ela na eternidade ela foi salva também. E você crê? Jesus está perguntando para nós cremos. E vamos demonstrar. Vamos demonstrar que nós cremos. Vamos ter atitude, a preparação é orar e pedir, porque nós estamos sendo usados, mas na hora de confiar, nós vamos fazer isso. Nós vamos dar um passo, como o outro direito. Agora, o próximo passo é a confiança. Quando nós falamos, o nome de Deus. Com a nossa vida, com a nossa fisionomia, com as nossas atitudes, e quando nós buscamos a parte do Senhor, agora nós estamos confiando que a nossa oração não foi recebida, que o nosso pastor será atendido, e que no momento decidido a manifestação do Senhor será veemente e definitiva. Agora pensa bem. Dois pares. Duas maneiras de chamar a atenção de Jesus. Agora depois daquela mergulhada, Jesus vai assim com seus discípulos entra na casa de Jair. E tem um pouco aqui conosco. Os instrumentos tocando ali, os instrumentos. Provavelmente um som, um fundo fúnebre. Eu vou fazer um fogo. Jesus chega a falar: para a música, para os outros, retire-se. Porque a medida não está morta, mas dorme. Aleluia. Como Jesus, numa simples palavra, conseguiu desvendar quantos é que criam na palavra dele. Quantos é que acreditavam que ele era o filho de Deus, o Messias enviado, e que tinha poder para ressuscitar o morto. Você já parou para pensar quantas vezes Deus foi trazer para você uma resposta o objetivo de provar a sua fé. Deus vai falar para você
aquele povo riu de Jesus. E a Bíblia já tem claro que quando alguém ri, quando alguém sombra de você, ri de alguém, e muito mais de Jesus, são considerados escarnecedores. Vamos ser ligados. Não vamos rir, porque esse não é demonstração de dúvida. E continuamos demonstrando também escarnecendo aquilo que não prometeu para a vida da sua vida. Aconteça o que acontecer, não vamos rir da promessa de Deus. Não vamos rir, não vamos questionar, não vamos duvidar. Quando o Senhor disser para você e para mim, segue o seu sonho, a sua promessa, o seu desejo, a sua vontade, não está bom para isso. Aleluia! Está apenas no momento, e no momento certo, assim como na vida e na casa de Israel, Jesus vai chegar naquele lugar e vai dizer: menina, Glória a Deus! sonho, objetivo, promessa, cumpra-se, aconteça, porque ele tem poder e autoridade na palavra. Todo poder e autoridade vai ter Jesus nos céus e na terra. Mas, Senhor, eu já estava preparando já meu relógio, eu já estava preparando meu inteiro, eu já estava passando essa outra semana, eu perdi. Não morreu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando Jesus chamou a Maria também na metade, ela levantou e desceu comigo. Como é que uma pessoa que está morta, a primeira coisa que ela deu é comida? Se uma pessoa que está na morte e ela ressuscita, é como se ela realmente estivesse morrendo, mas ela ainda foi tão claro, foi tão objetivo na interpretação de que ela dormia, que assim como eu e você dormimos, mesmo depois de andar com a barriguinha cheia, quando nós levantamos de manhã, a barriga do sinal fica com fome. E não foi isso assim. Sabe o que o Senhor faz para mim? E tudo por um momento do sonho realizado. Vai ser tão claro, vai ser tão firme, que ele não estava morto, que não foi esquecido, que vai acontecer naturalmente. Muitas vezes na nossa sociedade, na nossa cristã, eu fico na paz. Mas sou da confiança de que esse sonho que essa promessa está apenas construindo agora, no momento que vai se realizar. Vai ser tão natural como se estivesse dormindo. Vai ser tão natural como se tivesse sido ontem, sabe aquele momento assim que nós não nem parece que foi a semana passada. Hoje é domingo, mas ontem mesmo não era domingo. Vai ser dessa forma que vai acontecer. No momento certo que ele tiver que acordar, esse momento já não é nem na sua vida. Nós vamos pegar, assim diz o Senhor, o Espírito Santo vai vir no meu coração falar. Não, parece que foi ontem que eu Aleluia, Deus. Espírito Santo. parece que foi ontem que meu coração ainda estava doendo e parecia que não ia ser concretizado mais. Mas hoje aconteceu o que passou e eu não vi. Realmente, o meu sonho, o meu projeto estava sendo correto. Como o Senhor projetou naquele dia? Através da sua vontade. Glória a Deus. Vamos sonhar o Senhor. Mas vamos buscar ao Senhor não só o objetivo de ver esses sonhos concretizados, mas vamos buscar o passo do Senhor no objetivo de conhecê-lo, porque é isso que o Espírito Santo dá para mim. Ele dá o Espírito Santo